Olá, meus amigos, eu sou Marlon Reikdown e nós estamos aqui numa série de vídeos discutindo sobre a aprendizagem no Centro Espírita. Nós já debatemos o quanto a ideia de aprender ela está ligada a uma postura ativa do sujeito, que a inexistência dessa atividade, a inexistência dessa busca resulta apenas numa memorização que não traz a aplicabilidade do conceito. A memorização ela permite apenas a reprodução em termos de discurso, em termos de fala. Então a gente diz fora da caridade não há salvação, mas não se mobiliza para a caridade ou faz movimentos externos de dar coisas. A gente fala a respeito da mediunidade, mas não se vê vivendo a mediunidade no cotidiano. Acredita na vida após a morte, mas quando um ente querido está vivendo esse processo, a gente se desespera como se nunca mais fosse vê-lo. Então, a ideia da aprendizagem, dessa postura ativa, é no sentido de que as pessoas aprendam, vivam a doutrina espírita e se transformem. O que nós temos visto no movimento espírita, e não é novidade, é que as pessoas que realmente aprenderam a doutrina espírita não foram as pessoas que ficaram participando de palestras ou mesmo participando de grupos de estudo, quando sua metodologia é uma metodologia expositiva e que alimenta a postura passiva dos participantes. As pessoas aprendem quando elas estudam. Então, entre ouvir uma palestra ou fazer uma palestra, eu vou aprender de verdade aquele conteúdo quando eu faço a palestra, quando eu coordeno o estudo, quando eu preciso falar daquele livro. Isso nenhum de nós tem dúvida. E o que é isso? É a postura do ativo, é esta busca. Então, quando eu preciso comunicar, quando eu preciso falar, eu preciso entender melhor esse negócio. E daí resulta aquela ideia de que a gente aprende mais quando a gente está fazendo, a gente aprende mais quando a gente comunica. Todas as discussões em termos das aprendizagens ativas, elas partem desse pressuposto de que eu preciso me apropriar do conteúdo, de que é impossível organizá-lo dentro de mim de uma maneira passiva. O máximo que a gente faz é a memorização. E como o objetivo da doutrina espírita é a transformação oral, não cogitamos que haja transformação oral na postura passiva. Tem uma colocação interessante do Mazur, que é um autor dentro da área das metodologias ativas, que ele fala assim: somente professores excepcionais são capazes de manter os estudantes atentos durante toda uma aula expositiva. Então veja que não estamos nos contrapondo à palestra pública, à exposição, mas o cara tem que ser muito bom para conseguir manter a atenção das pessoas. Nós já fizemos algumas pesquisas com participantes das palestras perguntando com quanto tempo você desvia a primeira vez a atenção da palestra. E assustadoramente as pessoas desviavam a atenção entre 10 e 15 minutos. Aquela coisa de dar uma perdida, de olhar o relógio, de pensar alguma coisa, de dar uma fugida. Por quê? Porque nós temos ainda uma dificuldade de entender qual é o lugar da palestra. Não é uma simples reflexão, não é uma simples fala. Precisa ser uma fala instigante, precisa trazer perguntas, precisa conseguir nos 5 ou 10 primeiros minutos apresentar a ideia e convencer o participante a estar ali. Existem hoje muitas discussões a respeito de como fazer uma exposição que traga o sujeito presente na palestra. As pessoas às vezes se perdem por 5 minutos e elas voltam e continuam assistindo, porque a palestra não é um desafio, a palestra não é um convite para estar presente ali aquele tempo todo. Mas esse mesmo autor ele continua dizendo assim: mais ainda difícil dar oportunidades adequadas para que os estudantes pensem de forma crítica, usando os argumentos que estão sendo desenvolvidos. Então, se é difícil manter a atenção das pessoas, mais difícil ainda é dar oportunidades adequadas para que os estudantes pensem de forma crítica, usando os argumentos que estão sendo desenvolvidos. Isso quer dizer que a exposição, ela pode conseguir desenvolver a postura ativa nos participantes.
Não há problema de existir momentos de exposição, mas eles precisam vir dentro de um contexto. Assim como quando eu pego um livro para ler, eu estou lendo um determinado parágrafo, aquilo é uma exposição lida ou uma exposição falada, um vídeo, não há problema com a exposição. O problema é quando ela vem, por que ela vem e o que eu faço com o que ela vem. Aí você começa a entender a lógica das metodologias ativas. Não quer dizer que o sujeito tem que aprender sozinho, porque se fosse sozinho ele não precisava vir ao centro espírita. Não quer dizer que a gente precise eliminar as palestras do centro espírita ou que a gente precise acabar com todo o ato expositivo, porque no grupo de estudo você pode ter um momento de fala e de exposição de determinados conteúdos, mas lembra, a serviço do que ele está vindo. Houve uma preparação e um despertamento do interesse do sujeito para que ele consiga fazer o link com aquele conteúdo? Aquele conteúdo é do interesse e está sendo buscado pelo indivíduo? Esse conteúdo, depois que ele é oferecido, é acompanhado de questões ou de reflexões que sedimentam o aprendizado e que estimulam o indivíduo a trazer este aprendizado para a sua vida. Aí nós estamos trabalhando com metodologias ativas. O que eu estou tentando te convencer, e talvez a gente use esse vídeo próximo, é para você entender a filosofia, a ideia, o conceito que está por trás das metodologias ativas e não simplesmente colocar um monte de dinâmicas e de atividades nos teus encontros. Uma vez eu estava fazendo um seminário em Brasília a respeito dos aspectos psicológicos e filosóficos do espiritismo e estava presente no público um sujeito que era adventista. Ele disse que veio porque estava interessado nesta abordagem dos aspectos psicológicos e filosóficos. E depois ele me procurou e ele disse: você sabe que na nossa igreja o pastor ele mudou. Nós tínhamos 1 hora de exposição. Não lembro qual era o termo que ele usava, se era 1 hora de culto, alguma coisa assim. Hoje em dia, ele faz 20 a 30 minutos de exposição e os outros 30 ou 40 minutos. As pessoas são divididas em pequenos grupos para debater aqueles conteúdos e pensar qual é a relação das suas vidas com estes conteúdos. Então veja que interessante, não existe uma simples exposição acreditando que a gente está oferecendo para o sujeito aquele antigo disquete que ele coloca agora no cérebro e ele vai assimilar todos os conteúdos. Está partindo-se da premissa de que a exposição é um desacomodar, é um questionamento, é um trazer alguns fundamentos e algumas reflexões para que o sujeito consiga agora trazer para a sua vida. Então, nesse sentido, nós conseguimos conciliar a exposição, uma pessoa lá na frente falando, com o papel ativo do sujeito, trazendo-o para a reflexão através de perguntas. Então você vai ter lá uma fala sobre o perdão e trazendo como, aonde o perdão precisa entrar na sua vida, ou antes de trazer a fala do perdão, quem que precisa perdoar, como identificar a necessidade de perdoar, porque muitas vezes eu acho que já perdoei e não percebi. Então, um bom expositor consegue trazer o público, e se nós temos espaço depois para as discussões, estimulando que as pessoas tragam para a sua vida o conteúdo, nós temos aí uma metodologia ativa, aonde a exposição entra no meio do preparar do sujeito e do trazer para a vida, tendo a exposição como apresentação do conteúdo. É claro que nós precisamos ter um tanto de cuidado com essa questão da apresentação do conteúdo. Por quê? Todos vocês que estão me ouvindo e que estão na doutrina espírita há mais de 5 anos ou que já leram um texto e depois de passado alguns anos voltaram para este mesmo texto, perceberam elementos diferentes. Por vezes nós fazemos até uma interpretação diferente do mesmo texto, elementos que a gente não tinha visto.
aí está o risco de nós fazermos a exposição. O Marlon, que hoje está falando de um capítulo do Evangelho, ele está falando de uma interpretação que ele faz daquele capítulo, de um olhar específico daquele capítulo a partir da sua história de vida, a partir dos seus preconceitos, dos seus complexos, das suas questões. Então, o ideal é que mais do que as pessoas fiquem com a fala do Marlon a respeito de Allan Kardec, é que as pessoas leiam diretamente Allan Kardec. E o Marlon pode trazer perguntas ou reflexões que estimulem a observação mais atenta de alguns aspectos, mas dando ao sujeito primeiro a oportunidade de ele se relacionar com aquele texto, de ele perceber o que o texto lhe toca, o que lhe chama atenção, despertar para alguns elementos. E depois nós temos os debates, as trocas, aonde vão ampliar a percepção que ele já tinha, para não corrermos o risco de quando eu vou apresentar um texto, eu já trago um olhar, eu já trago uma interpretação. E por esta via fica mais difícil quando o sujeito vai fazer a sua leitura de ele enxergar outras possibilidades e dele ter outros olhares, porque ele já está preso ou fechado àquele meu olhar ou àquela minha interpretação. Se nós queremos que as pessoas estudem Allan Kardec, nós precisamos estimulá-las a irem à obra e não a ficarem com as nossas falas e com as nossas interpretações. Então veja que a exposição ela é importante, mas não para expor um texto, não para expor uma pequena reflexão. A exposição ela se torna extremamente importante para apresentar um percurso, para apresentar um conceito, para apresentar uma ideia que exige a leitura e a reflexão de diferentes textos. Porque quando eu preciso de diferentes textos para compreender uma ideia, dificilmente as pessoas vão conseguir fazer este percurso longo de estudo. Então, cabe muito bem a orientação e aí nós vamos ver os especialistas. Se eu for falar para vocês a respeito de egoísmo, eu vou fazer uma apresentação que a maioria das pessoas que ler aquelas questões do Livro dos Espíritos ou ler o texto do Evangelho sobre egoísmo não vai conseguir fazer, porque existe toda uma construção de anos estudando, analisando e escrevendo sobre o conceito. Então, talvez para algumas pessoas valha a pena ouvir o Marlon falando sobre egoísmo, porque ele não está falando de um texto que está ali pronto e posto. Ele está trazendo toda uma construção, uma reflexão a respeito de um conjunto de textos que talvez o indivíduo sozinho não consiga fazer essa mesma análise. Essa é a fala das pessoas que são especialistas. O Marlon está elitizando, porque a gente tem que ter as palestras das pessoas simples. Por favor, se você entendeu isso, vai procurar terapia, tocou em algum complexo teu, em alguma coisa e você não ouviu a minha fala porque você está fechado nos teus preconceitos, nos teus complexos, nos teus medos de se sentir inferior ou o teu desejo de inferiorizar os outros ou qualquer coisa. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que se nós temos um texto de Allan Kardec, muito mais proveitoso do que alguém vir me falar sobre o texto de Allan Kardec, é eu poder ler o texto de Allan Kardec e debatermos, trocarmos aonde eu não estou me relacionando com Kardec pelo que o Marlon fala. Eu estou me relacionando diretamente com Kardec. Dentro dos estudos sobre aprendizagem de literatura, críticas inclusive às traduções. Eu lembro quando eu fui ler a Divina Comédia e então estava lendo algumas traduções e me deparei com um texto de um linguista falando: quando você lê uma tradução, você leu uma tradução, você não leu o autor. Então você não pode dizer que você leu Dante Alighieri, você leu uma tradução de Dante Alighieri. Você não pode dizer que você leu Goethe, você leu uma tradução de Goethe, porque para você ler Dante Alighieri, você precisa ler no original em italiano, entendendo aquela cultura, entendendo aquele tempo, entendendo aquelas palavras. Senão, você não pode dizer que você leu a Divina Comédia. Você leu uma tradução da Divina Comédia. Veja que isso nós estamos falando da tradução.
quanto mais das nossas interpretações e dos nossos olhares. Mas, infelizmente, isso é muito presente no nosso movimento de posturas passivas, aonde muitas vezes eu vou ouvir uma palestra sobre paciência, é um texto curto que está lá no Evangelho, e sequer eu vou me sentir desafiado ou estimulado a ler aquele pequeno texto. A grande maioria das pessoas vai sair da palestra com o que o Marlon falou daquele pequeno texto. Isso é uma infelicidade, porque as pessoas não estão estudando o Evangelho, estudando Kardec ou as colocações dos nobres espíritos. Elas estão apenas assimilando os comentários, as interpretações, muitas vezes enviesadas, outras vezes preconceituosas, outras vezes limitadas, dos palestrantes e dos expositores. E neste sentido, a palestra então se torna prejudicial, porque alimenta a postura de acomodação. Não exige que o sujeito faça um movimento anterior e nem posterior, aonde de alguma maneira nós estamos ali gastando tempo, quando melhor seria utilizado desse tempo estimulando as pessoas a lerem o texto, fazer suas reflexões e debatermos para fazer as nossas análises. Mas o que eu quero, então, aos poucos ir te trazendo é esta lógica que está por trás das metodologias ativas, e estou usando a questão da exposição para você entender que podem existir momentos de exposição dentro da lógica da metodologia ativa, e podem existir momentos nos grupos de estudos com supostos debates aonde não está dentro das metodologias ativas. A questão não é a dinâmica que você vai fazer. A questão não é se você vai pôr as pessoas para ler o texto ou não vai pôr as pessoas para ler o texto. A questão é aonde o sujeito está no momento da aprendizagem. Se o seu desejo, o seu perfil, o seu pensamento, o seu estado é requisitado para a aprendizagem, ou se estou eu ali falando, independente de quem me ouça, independente dos seus interesses e independente do quanto eles consigam ou não aplicar nas suas vidas. A ideia das metodologias ativas não tem a ver com fazer dinâmica ou ficar falando. A ideia das metodologias ativas tem a ver com trazer o sujeito como o elemento mais importante da aprendizagem, aonde eu, como coordenador, mediador, facilitador, já falei, o nome não interessa, estou a serviço do aprendizado do sujeito. Quando a exposição vem a serviço da aprendizagem, quando a exposição vem para atender demandas e interesses, quando a exposição vem com perguntas que visam relacionar com a realidade do sujeito, quando a exposição estimula a aplicabilidade ou o pensamento crítico em cima daquilo, nós estamos dentro do campo das metodologias ativas. E muitas vezes uma dinâmica de grupo que você possa fazer desconsidera o sujeito porque você trouxe a dinâmica de grupo, você queria fazer um debate de um tema que você trouxe, de uma questão que você achava que era o momento presente, para chegar nas conclusões que você já tinha anteriormente, sem estimular as pessoas a trazer para a sua vida. Não é o fato de você colocar as pessoas para debater e discutir que faz com que estejamos no campo das metodologias ativas. Eu quero trazer aqui uma colocação para vocês de um texto, até é uma citação interessante do livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, que eu já tinha citado para vocês, e na introdução, no prefácio, os autores dizem: as pesquisas atuais na área da educação, psicologia e neurociência comprovam que o processo de aprendizagem é único e diferente para cada ser humano, e que cada um aprende o que é mais relevante e o que faz sentido para ele, o que gera conexões cognitivas e emocionais. Metodologias ativas englobam uma
concepção do processo de ensino e aprendizagem, que considera a participação efetiva dos alunos na construção da sua aprendizagem, valorizando as diferentes formas pelas quais eles podem ser envolvidos nesse processo, para que aprendam melhor em seu próprio ritmo, tempo e estilo. Você entende aí quando eu digo que é levar o sujeito em consideração? Então, todas as abordagens massificantes, todas as abordagens que pressupõem o mesmo tema para todas as pessoas, no mesmo tempo, no mesmo estilo e do mesmo jeito, elas desconsideram a lógica das metodologias ativas, porque o aprendizado ou a lógica da relação está centrada no expositor, no professor. É o meu método, é o meu tempo, é o tema que eu acho importante. As metodologias ativas tiram o professor do centro para entender qual é a necessidade do sujeito, qual é o tema que ele está interessado, qual é o seu ritmo e o seu tempo. E o mais interessante é toda essa fundamentação, as pesquisas na área da educação, da psicologia e da neurociência explicam que, se o seu interesse não estiver ali, se não for respeitado a tua demanda, se não houver relações com os teus conteúdos, se não houver uma lógica de aplicabilidade e se você não precisar pensar sobre aquilo ali, você não aprende. Você pode até memorizar, caso você tenha uma boa memória, mas você não aprende. Se você não aprende, podemos então inferir, não há transformação moral, não há mudança interior, não há despertamento, não há novas reflexões. Mas se o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral, então nós precisamos aprender a trabalhar com as metodologias ativas para favorecer o processo de aprendizagem, no sentido de favorecer a transformação moral. Eu vou continuar essas discussões num próximo vídeo a respeito das metodologias ativas.